Este é o Inova Social Vozes. Direto do Summit Aliança Empreendedora 20 anos, esse é o Inova Social Vozes, a nossa série especial de conversas com lideranças que estão movimentando o ecossistema de impacto. O tema é inclusão produtiva, geração de renda e colaboração no setor social. Para isso eu conto com a presença de Matheus Magalhães, analista de programas e parcerias da Fundação Arimax. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Agradeço o convite da Aliança Empreendedora de estar aqui com vocês. Matheus, você é uma pessoa que tem uma experiência que abrange desde a administração pública até organizações do terceiro setor. Como que essa diversidade de experiência, de atuações influenciou na abordagem, na atuação sua hoje dentro da área de programas e parcerias da Fundação Arimax? Legal, obrigado pela pergunta. Eu sempre fui uma pessoa muito inconformada com o status quo, assim. Então, sempre quis, de certa forma, gerar uma mudança social através do meu trabalho. E ele começou dentro da Prefeitura de Americana. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Santa Bárbara do Oeste, e vivi lá a minha vida toda. E tive a oportunidade de fazer um estágio na área de planejamento de desenvolvimento físico e urbanístico na cidade de Americana. E ali eu entendi que o que eu gostava mesmo é de mexer com esse espaço público, assim. Então, eu mexer com o coletivo. Então, ali a sementinha se instalou no meu coração e eu comecei, então, a trabalhar pensando no desenvolvimento do Brasil, assim. Então, de lá, eu trabalhei um tempo dentro da Unicamp, a universidade que me abraçou e onde eu fiz a maior parte da minha formação. E depois fui para uma ONG ambiental, onde eu pude ter uma experiência de mexer com políticas públicas na cidade de Piracicaba e olhando um pouco mais território nacional. E na sequência eu fui para a Fundação Arimax. Então, acho que toda essa formação me levou a estar mais maduro hoje dentro da forma como eu atuo dentro da Arimax. Então, eu entendo que cada lugar que eu passei me deu um pouco de experiência, de traquejo social. Então, eu entendo que a causa da inclusão produtiva, para mim, ela é tão cara porque eu sou fruto dessa inclusão produtiva. Acho que cada lugar que eu fui passando, eu fui agregando para me formar enquanto profissional que atua hoje no terceiro setor a partir de uma fundação filantrópica familiar. Legal. É interessante, Matheus, a gente escuta de algumas pessoas que passam pelo podcast do Inova Social. Você vem da área do setor público, né? Então, pressupõe-se que tem essa base social já, né? Mas também não é uma coisa garantida, né? Só que o que a gente escuta muito é esse inconformismo, essa inquietação, né? E eu vejo aqui a gente conversando aqui um pouquinho antes, eu percebo que você é um cara inquieto, né? Então, assim, é legal ver isso sendo aplicado para o terceiro setor e tudo mais, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não. O que você viu de desafios? Você falou que você é um resultado disso, né? Eu queria entender um pouquinho mais por quê. Não, eu acho que assim, acho que a gente nunca consegue desassociar muito a nossa história de quem a gente é e de toda a história que veio antes da gente, assim. Então, eu, enquanto um menino negro, gay do interior de São Paulo, eu acho que eu vivi muitas experiências que me fizeram estar inquieto em relação à desigualdade, né? Então, eu entendo que tudo o que eu trabalho para promover ou trabalho para combater
está muito relacionado a isso. E eu acho que tem tudo a ver com esse summit que a Aliança Empreendedora tem promovido, assim, né? Porque o mote da Aliança Empreendedora é que todos podem empreender. E acho que o que eu venho trabalhar é para que todos possam ter oportunidades de gerar renda e de conseguir viver de forma digna e sustentável no nosso país. Matheus, falando da Fundação Arimax, né? Ela tem se destacado no apoio da inclusão produtiva das populações vulneráveis. Quais estratégias hoje têm sido mais eficazes para promover essa geração de renda e o aumento de produtividade desses grupos? Então, falando um pouquinho da Fundação Arimax, ela é uma fundação que há mais de 30 anos vem trabalhando para o desenvolvimento do país, né? E desde 2018 a gente entendeu que a causa da inclusão produtiva seria a forma de gerar o maior impacto possível a partir do investimento que a gente trabalha. E a gente considera a inclusão produtiva a inserção de pessoas em vulnerabilidade no mundo do trabalho. Para isso, existem algumas formas que isso pode acontecer. Pode ser pelo empreendedorismo, tanto o empreendedorismo urbano quanto o empreendedorismo rural. Pode ser através da empregabilidade. O que para a gente é importante é que sempre se olhe uma questão que a gente chama de jornada completa. Então, não é só fazer a formação para o emprego ou a formação para o empreendedorismo, mas é garantir que essas pessoas vulneráveis tenham uma oportunidade de colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Então, fazer uma conexão com o mercado de trabalho, fazer uma conexão com oportunidades de acesso ao mercado, garantindo também a questão de acesso a crédito e um acompanhamento individualizado. Então, a Arimax, dentro dessa causa da inclusão produtiva, resolveu atuar com 3 grandes estratégias. A primeira é a produção de conhecimento. Então, a gente está sempre gerando conhecimento que possa embasar uma incidência e uma transformação, seja ela no âmbito público ou no âmbito privado. A outra forma que a gente atua é em estratégias de articulação. Então, a gente entende que o ambiente de inclusão produtiva ainda tem vários gaps que precisam ser trabalhados. E a gente só consegue trabalhar isso de forma conjunta. Então, a gente articula parceiros para que eles possam preparar esse ambiente da inclusão produtiva para que ela aconteça. E, por fim, a gente também atua olhando para iniciativas que a gente chama de apoio à ponta, ou seja, apoiando aquelas ONGs e estratégias que têm uma relação direta com o beneficiário final. Para isso, a gente sempre tem um olhar de que aquela iniciativa tem uma inovação, um potencial de escala, algo que está sendo testado e que pode ganhar aí uma escala para fazer essa inclusão das pessoas mais vulneráveis. Então, essas são as 3 principais estratégias que a Arimax tem utilizado para promover a inclusão produtiva. Você falou um ponto interessante a respeito das parcerias, né? No segundo ponto. Como que essas parcerias têm contribuído para ampliar o alcance e a efetividade das iniciativas? Porque quando a gente fala de ONGs, né, o terceiro setor, ela está ali na ponta, né? Sim. Só que como que a gente faz esse meio, né? Essas parcerias que nem sempre são a organização final, né? Que atua diretamente. Eu acho que a Arimax escolheu 2 formas de promover essas parcerias. Uma forma é articulando com outros investidores, então outros bolsos do investimento social privado, para que eles consigam olhar de forma estratégica para a causa da inclusão produtiva. Então a gente sempre investe em parceria, em co-investimentos. E a outra forma é conversando com os atores que estão na ponta, para que eles possam, de certa forma, dialogar com outros parceiros, construir estratégias coletivas, pensar em como a gente pode estruturar formas de inclusão que elas possam irradiar, não só no território, mas que o exemplo possa ser seguido por outros parceiros. Então, esse é um ponto que a gente reforça muito com os nossos investimentos, que o ator ele consiga produzir algum conteúdo, fazer ali uma sistematização do que ele está
construindo para que outros possam acessar e se inspirar. A gente entende que essa é uma forma de atuar em parceria. Matheus, você falou sobre disseminação de conhecimento, né? Nos últimos anos, a gente tem percebido, no geral, que a gente está passando por um desafio do Brasil, que é disseminar o conhecimento. A gente está passando em desafios na educação. A gente tem visto um público muito jovem, por exemplo, abrindo mão da faculdade, falando que não vê o valor da faculdade, indo já diretamente para o mercado empreendedor. E aí a gente sabe quantos desafios eles vão sofrer com isso. Como que você tem visto essa parte de disseminação de conhecimento? Quais os grandes desafios? O que vocês têm visto? A produção de conhecimento, ela faz parte do DNA da Arimax. Toda a nossa estratégia, ela é baseada em conhecimento. Então, a gente não faz nada sem antes ter algum levantamento científico que comprove que existe uma efetividade naquilo que a gente está apostando. Eu acho que a gente vive hoje um desafio, Vitor, que a gente ainda não tem uma solução, assim, de que as pessoas quererem resultados rápidos. E os resultados eles só acontecem a partir de um desencadear de fatores, né? E a educação, ela faz parte disso, né? A gente, ainda que a nossa causa seja a inclusão produtiva, a gente valoriza muito a questão da formação e da educação de qualidade. A gente só sabe que a falta de educação de qualidade vai afetar diretamente a produtividade nossa enquanto país. A educação, ela promove a inovação, ela promove o conhecimento tradicional, né? O conhecimento que vem de povos originários. Então, tudo está atrelado, assim, é um quebra-cabeça que a gente precisa montar. Então, a gente entende que a inclusão produtiva ela é multifatorial. Não é olhar só o aspecto econômico, olhar só a educação. A gente precisa ter ali todo um aparato sendo pensado para que a inclusão produtiva possa acontecer. Então, o conhecimento é parte disso. E ele é um pilar muito importante para que a inclusão aconteça. Matheus, para a gente encerrar a nossa conversa, ela é um episódio especial, ele é curtinho, mas a gente vai fazer uma pergunta para todos os convidados aqui, o ouvinte vai perceber isso. E você falou muito a palavra inovação. Então, para você, inovar com impacto social passa por escutar o que a sociedade precisa. Acho que a gente não consegue fazer nenhuma mudança sem ouvir de fato o que a população quer e como ela quer que a mudança aconteça. Acho que a solução ela tem que surgir da base para cima, não ao contrário. Então, acredito que a escuta é a forma como essa inovação pode acontecer. Matheus, muito obrigado e aproveite o evento. O ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até já!